sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empreendedoras à Mesa. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber a Andrea Gutneck, que é uma das proprietárias do Gut Brau, uma cervejaria aqui de Joinville, que tem uma história, gente, muito bacana para compartilhar com vocês, de empreendedorismo, mas principalmente de visão e oportunidade. Bem-vinda, Andrea. Obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Então, vamos lá. Gente, eu conversei um pouco aqui com a Andrea, tá? Pra gente entender um pouco do negócio deles. E conta um pouquinho pra gente, Andrea, como é que esse sonho nasceu? De onde que vocês vieram? Qual era a ideia inicial? Porque ele tomou, né, uma proporção diferente por oportunidade realmente de negócio. E como que foi se agarrar realmente a essa questão de, o mercado tá nos mostrando que isso é possível. Então, vamos seguir outro rumo. Então, a Andrea e o Henrique, que são os sócios, eles vieram da área de tecnologia. Eu mais na parte comercial, ele mais na parte de TI mesmo, de programação e gestão também de pessoas. E decidimos que a gente queria fazer algo para nós, né? A gente trabalhava muito, então vamos trabalhar, mas vamos trabalhar para a gente. E decidimos buscar algo. Fomos com a mente muito aberta, buscando negócios, estudando algumas possibilidades. Na época, a cervejaria artesanal estava num crescimento muito grande. Fizemos um plano de negócio e nesse plano de negócio deu como uma oportunidade muito bacana de montar uma cervejaria na cidade de Joinville. Visitamos mais de 60 cervejarias pelo país, em vários locais, assim, muito bacanas. Nos deu uma experiência muito grande do que a gente queria e do que a gente não queria. Porque é muito fácil de falar o que a gente quer, mas também o que a gente não queria. E nós tínhamos como ideia montar uma cervejaria, mas que ela fosse algo diferenciada, voltada um pouquinho mais para o segmento de vinícola, onde a pessoa ia para a cervejaria, fazia a degustação de cerveja com alguma harmonização com comida, e a gente queria receber essas pessoas para ter essa experiência. Nessas visitas de cervejaria, a gente encontrou uma cervejaria que era numa área rural, e a minha família tem essa propriedade hoje, onde a primeira unidade que foi inaugurada, que é a Gut Brau do Vila Nova, ela já existe a nossa família há mais de 60 anos, mas era uma propriedade bem agrícola, ela era de plantação, ela era mais de divertimento da família. Então, tinha essa propriedade lá, vamos montar a cervejaria lá. Fizemos um estudo, analisamos. O Henrique, eu brinco que o Henrique ele morria de medo, ele falava assim, mas as pessoas vão sair da cidade para vir para cá, nesse canto, para conhecer uma cervejaria. E a gente tentou realmente fazer alguma coisa diferenciada e deu certo, né? A cervejaria, no dia da inauguração, sem nenhuma divulgação, foi muito engraçado que a gente não investiu em divulgação, a gente não tinha funcionários. Foram todos amigos e famílias que trabalharam no dia, porque a gente não tinha nenhuma pessoa para trabalhar com a gente. E a gente decidiu inaugurar. E eu falei para ele, eu acho que vai vir muita gente. Tinha um food truck no fundo. Chamei esse food truck para dar para ele uma perspectiva de quantas pessoas. Eu falei, se prepara para aparecer umas 1.000 pessoas aqui, de 600 a 1.000 pessoas, se prepara. Ele saiu rindo da minha cara. Depois da inauguração, ele me contou, né? Ele falou, eu saí rindo daqui de você, dizendo, de onde que essa louca acha que vai aparecer 1.000 pessoas aqui? E deu 1.000 pessoas no dia da inauguração. O food truck se virou, não deu conta de atender o público. E no dia da inauguração foi muito gratificante, assim, né? Que a gente viu que o nosso negócio era um puta de um negócio, né? Mas o que mais nos surpreendeu foi que, em vez das pessoas chegavam para nós e falavam assim, nossa, vocês fizeram algo incrível. E quando eles falavam incrível, a gente imaginou que eles iam falar da cerveja. Da cerveja, que era o foco inicial, né? Exato. E nos surpreendeu porque eles não estavam falando da cerveja. Eles estavam... Claro, a cerveja era maravilhosa, porém, o espaço que a gente tinha criado era o famoso Oceano Azul, né? Joinville era uma cidade que era muito carente ainda, tem muita necessidade, né? Mas era uma cidade que não tinha espaços para família, para crianças, para cachorro, para idoso, para estar circulando, né? E a gente viu um nicho de mercado muito bacana ali, que era o nicho que a gente queria atender, só que a gente imaginava que seria uma proporção menor. Tanto que eu estava brincando aqui contigo, comentei, né?
A nossa cozinha inicial tinha 3x3. Nem era um foco, na verdade, de gastronomia, era para uma questão de harmonização. Exato. E eu vejo assim, Andréia, que tu traz um ponto que, nesse ramo, né, principalmente de quem é dono de restaurante, gastronomia, a indústria é um pouquinho diferente, porque Sim. vocês têm ali a união de várias coisas, né? Você tem a união da indústria, porque você fabrica a sua própria cerveja, que isso fique muito claro, né? Às vezes as pessoas que assistem não são... Sim. Eles são uma cervejaria mesmo, eles fabricam a própria cerveja, então tem a escala industrial. Tem a questão de unir a parte da gastronomia, que vem muito numa questão de degustação, de harmonizar com a cerveja, não era às vezes o foco, Não. né? Trabalhar com o restaurante, mas tem algo muito diferente do que você traz aqui, de 99% da realidade do mercado. Vocês saíram com uma ideia que vocês queriam montar um negócio. Vocês foram estudar o que o mercado tinha de oportunidade, vocês foram conhecer outros locais para entender o que dá certo, da galera que já caminhou, já andou esse caminho e entenderam, a gente achou um negócio aqui que casou de ter esse local da tua família e vamos montar nessa linha. E aí depois ainda tomou uma proporção um pouco diferente, mas não perdendo a essência, né? Sim. Que tem a cervejaria, que tem o local, que eu quero a parte do espaço. Tem algumas coisas bem legais que ela vai compartilhar dentro desse processo do espaço, realmente. Para quê? Para que seja um diferencial. O que acontece na grande maioria das vezes? As pessoas gostam de cozinhar, então não estudam o mercado. Gente, isso é um erro muito grande. Porque às vezes você vai fazer mais do mesmo, você tem uma concorrência que já tá ali há bastante tempo. Ou, eu vou abrir uma hamburgueria, tenho 30 na mesma quadra. Você vai disputar a parcela com o mercado todo. Então, você não vai absorver o que aquele lugar já tem. Você só vai ser mais um no meio da multidão. Exato. E aí, vocês acho que buscaram muito isso. E aí, dá pra ver, é legal de entender, tipo, a gente foi num lugar que era um campo e daí a gente entendeu que o negócio da nossa família poderia ser isso. Não foi a ideia principal. Talvez as pessoas olhem e falem assim, eu tenho esse espaço aqui, nesse espaço eu vou montar alguma coisa. Foi justamente o contrário. Você entendeu o mercado, entendeu o que eu gostaria. E, legal, eu tenho essa oportunidade, já é nosso, vai com medo mesmo, será que as pessoas vão vir até aqui? E isso é muito bacana, entende? Porque você vê que o ponto de vista de ser empresário é isso. Sim. Né? De você montar um negócio ali, de você estar pautado. Eu tô pisando numa terra que não é 100% firme, mas não, você nem já um pouco firme, na verdade. Mas você já buscou alguma firmeza, você não tá, né, se Sim. enterrando até o pescoço. E isso é muito difícil de Sim. se ver, né, nos negócios gastronômicos. Às vezes as pessoas não têm nem ideia do que é um plano de negócio, né? Sim. O que você coloca ali, o que é viável, o que está em ascensão, o que não tem, o que a gente tem de oportunidade. Vai conhecer fora. Conheça novos lugares, novas pessoas, abre a mente, porque provavelmente esses 60 lugares que você visitou, de cada um deles, você tirou alguma coisa que eu possa adaptar no meu negócio. E esse é o rico de você estudar a concorrência. A concorrência, sempre costumo dizer que ele é um excelente amigo pra gente, porque Sim. você vai entender o que você não quer e vai colocar em prática aquilo que faz sentido pro seu negócio. E aí passou a inauguração, a cozinha de 3 metros ali pra fazer. Como é que Desespero. foi? Exatamente. Como é que foi essa questão de entender o que porque aí é uma resposta, de certa forma, que o teu público estava te dando. A gente Sim. precisa de mais, né? Exato. Então, como é que foi vocês entrarem nesse processo? Como é que foi recalcular a rota, entender que... Para aí, recalcula. Com a roda andando, né? Mas com a roda andando. É a minha história andando, do trocar exato. o pneu com a roda andando. Então, o que aconteceu? Para nós foi... a gente continuou alguns meses ali colocando food trucks. Por quê? Porque o que a gente percebeu? As pessoas não queriam ir ali para fazer uma harmonização, como era o nosso plano de negócio inicial. Elas queriam ir, comer, beber, passar o dia com a família. Então, o destino, né? É um destino turístico mesmo, como um equipamento. E daí a gente percebeu que as pessoas precisavam ter a gastronomia junto. No momento, a gente enfiou 2 ou 3 food trucks lá para poder resolver a situação. E a ápice para mim foi, na época, eu trabalhava numa empresa de tecnologia e chegou o presidente dessa empresa de tecnologia, foi lá nos visitar com o pai dele. Você ainda compartilhava, você tinha um negócio final de semana e trabalhava... Não, a gente já tinha saído, tanto eu quanto o Henrique, só que a gente continuava como os amigos, né? E esse presidente da empresa foi lá com o pai para conhecer o nosso espaço e tal. E a situação foi, assim, vergonhosa quando ele tira um potinho de azeitona da bolsa para ele comer com a cerveja.
Porque não tinha. Porque não tinha, a gente não tinha mensurado para fazer esse tipo de coisa. E daí foi onde eu e o Henrique paramos e falamos, não, vamos parar tudo e vamos mexer na cozinha. A gente não podia mexer na cozinha ali, na parte estrutural, até porque precisava melhorar os espaços, a gente não tinha espaço para ampliar uma cozinha ali. Na época, me lembra que a gente contratou 2 food trucks, colocou na parte de trás da cozinha. Você tem o backup. Cada food truck, e não era, a gente contratou só a estrutura. E a gente fazia o hambúrguer, a gente fazia as comidas dentro daquele food truck. É uma loucura, gente. Foi insano, foi uma fase insana. E hoje, vendo a cozinha que a gente tem, né? Não dá nem para comparar. Antes a gente tinha um Fusquinha, agora a gente já tem uma Mercedes. Ainda estamos caminhando ainda, que sempre precisa melhorar, né? Mas a gente precisou dar o próximo passo, que era a comida. Nenhuma família iria para aquele espaço, que era o nosso público-alvo, e eu acho que isso é muito importante também. Você precisa definir quem é o seu público-alvo, né? Total. Quem você quer atingir, quem é o teu público, porque é em cima disso que você vai desenhando os teus próximos passos. É que tudo casa, né, André? Então, se eu tô família, legal, o pai e a mãe vão tomar cerveja, mas o que eu tenho para aquela criança? Exato. Eu tenho suco, eu tenho a água, o que ele come? Eu vejo que vocês têm essa preocupação, o cardápio tem que casar, inclusive, com isso. Exato. Não pode ser nada muito complexo, porque a pessoa que tá bebendo, ela quer logo comer, vocês têm volume de gente, então... Exato. Algo que operacionalize. Nós não conseguimos fazer uma variação de cardápio muito grande. Por quê? Porque é diferente, você tem um bistrô, né? Um bistrô, eu consigo ter um cardápio gigantesco. Por quê? Porque eu não tenho um estoque tão grande, porque eu vou atender no máximo 30 mesas, 20 mesas, né? Nós chegamos agora no Festival Viking, a gente chegou a atender num final de semana 8.000 pessoas ali na unidade do Vila Nova. Então, você tem um volume muito grande de comida, você não pode ter e isso eu acho que é uma dica importante, né? Quando você não tem espaço físico para ter guardado o estoque que a pessoa vai precisar consumir, você não pode ter uma variação muito grande do cardápio, né? Você pode ter, que é o caso que a gente tem um porco, um frango, um peixe e uma vermelha de prato. E a mesma coisa de porção. Por quê? Porque eu consigo agradar todo o público. E a história do cardápio inteligente, né? Então, com o mesmo produto, o que eu posso fazer de variação? Exato. Certo? Como ela fala, as pessoas elas têm que ter o que comer, porque elas passam a tarde, ela às vezes vai para almoçar, fica, mas ela já entende que não é uma experiência 100% gastronômica. Vai ter uma boa comida, tem que ser um tipo de comida que operacionalize rápido, né? É montado, mas não tem aquele sistema de empratamento bonitinho. Não é esse o processo que você vai, né? Você vai apresentar de uma forma ok, mas aí você vai para um outro lugar quando você quer viver uma experiência 100% gastronômica. Ou a gente até consegue fazer ali, mas num evento fechado. Fechado, mas é diferente. É diferente. Hoje a gente faz eventos fechados onde a gente consegue dar uma experiência gastronômica no local totalmente diferenciada. Mas é menos pessoas, você tem previsibilidade, então é isso, Exato. É esse cardápio que eu vou servir nesse horário, com essa quantidade de pessoas, você se programa para isso. Porque não tem coisa mais chata do que você chegar num restaurante. Eu, pelo menos, acho isso horrível. Você chegar lá e falar assim, mas eu quero esse item. Esse eu não tenho. Então, tira do cardápio. Não fala que você tem aquele produto se você não for algo que você vai ter. Pode acontecer de algum dia sair tanto aquele produto que acabou? Pode, claro que pode, né? Mas você não pode iniciar a tua operação sem aquele produto. Salvo se for um produto que por algum problema aconteceu alguma epidemia de frango e não tem frango no mercado. Mas né? aí você e o mercado todo que vão Exato, ser é diferente, né? Agora, se você se coloca no cardápio, eu acho que é o mais importante, o que você tem no cardápio ter para entregar para o cliente, do que você ter um cardápio muito extenso e você ficar dizendo que aquele você não tem hoje, não tem, é horrível. É a história do menos é mais e que o simples é genial. Para o modelo de negócio que você quer, para o tipo de pessoa que você atende, comidas compartilhadas porque é família, o belisco, porque às vezes é isso. Já almoçou, mas vai passar tarde, vem uma porção.
forte, gente. E aí, é essa a questão. Às vezes as pessoas, elas ficam muito inventando a roda, sabe? Exato. Vai no básico que o básico funciona. Por quê? Porque você precisa de agilidade, você precisa ter espaço para armazenamento. Cardápios muito extensos têm isso, de comprar, daí faltou só aquele item, não posso fazer aquele prato, porque esse item vai só nesse prato. Gera uma questão de compra de demanda muito maior, porque aí, se você tem um cardápio extenso, você tem que ter aquele item Validade. lá. Validade, se perde, qualidade. Então, não é só porque é o teu modelo de negócio, mas é uma coisa, é uma tendência, inclusive, do futuro. Quando a gente esteve em Chicago, uma das 6 tendências até 2030 é cada vez mais cardápios mais enxutos, foco naquilo que você faz bem. Porque é isso, às vezes, mas eu tenho fulano de tal que não come hambúrguer, não come isso, não come... Eu vou criar um cardápio... Gente, o geral. Claro que tem algumas coisas inclusivas que às vezes faz sentido. Então, tem alguma coisa sem carne, porque aumentou muito a quantidade de pessoas. Ok, alguma coisa a gente consegue adaptar para um público específico. Mas você não vai criar um cardápio cheio lá, tipo, low carb, sem fritura. Não dá para trabalhar nesse formato. E aí, o que ela coloca, tipo, qual é o público que eu quero atender? Exato. Se ela fosse abrir um processo todo natural, que lá fosse fazer yoga, que era um spa, é diferente. Ela vai atender esse formato. E a dica que você fala de cardápio, ela é muito interessante, tá, André? Porque 99% dos lugares você vai aqueles cardápios gigantescos. As pessoas às vezes nem olham ele inteiro, porque tem preguiça. E lá no teu caso também tem isso. Porque a pessoa chegou na mesa para tirar o pedido, né? E aqui você compartilhou uma coisa que era diferente. O sistema deles você faz o pedido antes, porque é impossível controlar 8.000 pessoas com comanda, né? Não com tem um lugar como. aberto. Não existe isso. É um esquema de festival, a gente estava comentando muito isso. Então, você tem que receber antes, quando faz o pedido. Acho que hoje já é uma coisa normal, né? As pessoas foi já uma entenderam. quebra de paradigma, né? Mas foi um desafio, não foi? Foi um desafio gigantesco para nós mostrar para as pessoas, porque assim, é muito natural da nossa cabeça que a gente vai para um restaurante, a gente vai abrir uma comanda e ao sair a gente vai fechar essa comanda. Então, você quebrar esse paradigma foi bem difícil no começo. Por quê? Porque a gente não conseguia controlar, né? Quem está entrando, quem está saindo do parque. É muito rápido isso, né? Tem gente que só vai para passear, tem gente que vai para comer uma batata, tem gente que vai só para beber. Então, ela é muito dinâmica. Então, a gente teve que arrumar um sistema e teve que falar para os clientes, infelizmente, nós não conseguimos abrir comanda aqui, né? Nós temos que fazer a venda antecipada. Então, quem ainda é de fora, às vezes um turista, ainda fica um pouco perdido. O joinvilense já se acostumou. E é o sistema da casa, né? A regra da casa. E assim, para que a gente consiga trabalhar, a gente precisa se adaptar. Esse é o modelo que funciona. Sim. E é engraçado porque vocês também têm o pessoal que tira, né, o pedido e o pessoal que entrega. Então, hoje a gente já tem essa definição. Verdinho. As verdinho roupas, é caixa. Você vê assim que exatamente, o pessoal tá com a maquininha e eles são super solícitos. Olha, eu tirei pedido, mas já tô chamando a outra pessoa. Mas também é uma questão de mudança de cultura. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a levantar a mão. Por que ele não pode trazer o meu pedido? Por que ele não pode tirar pra... Muito mais o tirar, né? Porque a entrega... Tá, mas você não pode fazer o pedido pra... já vou chamar a outra pessoa. Deve ser meio um desafio, né? É um desafio. Na verdade, tudo que é novo é muito desafiador, né? A gente brincou sobre o livro Oceano Azul, né? O Oceano Azul, ele é algo que... Tudo que tu vai fazer de inovação é muito gratificante, porém é muito desafiador. Porque você tem que quebrar muito paradigma, né? E foi mais ou menos o que a gente fez. Hoje, a Guti Brau, eu vejo ela dentro de Joinville, até em Campo Alegre, ainda num Oceano Azul, né? Por mais que a gente tem bastante agora propriedades, principalmente na área rural de Joinville, que também está fomentando o turismo rural. Acho que o turismo rural em Joinville foi uma das áreas que mais cresceu na parte turística, e é um turismo familiar, que Joinville era extremamente carente, mas é desafiador, porque é longe, é poeira, tem as suas particularidades, né? Mas é algo inovador, então tu tem que ir devagarinho para poder quebrando os paradigmas. E é uma lei de oferta e procura, né? Então, você pega um dia de sol... Quem não tá na praia tá no Guti Brau. Mas é mais ou menos isso, né? As pessoas vêm visitar a gente, vai na praia, fala, deu sol, vai pra lá. Porque, de fato, é isso. Você tá fechado no apartamento, né? A gente já morou muito... Depois que foi pra casa, já melhorou um pouco. Mas mora muito tempo em apartamento com criança pequena, o que você faz?
tem que tirar de casa. Tem que gastar essa energia. E é um lugar limpo, família, sabe, tranquilo, assim, que você consegue ir lá e organizar. E eu vejo que vocês também foram, ao longo do tempo, investindo muito nesse processo do público-alvo. Então, o parquinho das crianças, que era uma caminha elástica, agora já tem uma super estrutura, mesmo que terceirizado. A parte do arborismo, que é muito legal, e não é só criança que faz, você vê muito adulto fazendo esse faz processo. Também. E trazendo muito dessa questão de, opa, vamos respirar um ar puro. E eu acho que o importante também é que nem você falou. As pessoas, quando elas vão na Guti Brown, é muito, muito engraçado. Elas falam assim, nossa, mas quando eu vim não tinha tal coisa, né? Então, a gente sempre está olhando para a Guti Brown como ela pode estar. Talvez o nosso plano inicial... Se eu mostrar para vocês o nosso plano de negócio, tem muita coisa que já aconteceu. Isso é uma dica importante também. Já fazem 7 anos que a gente fez o plano de negócios. E de vez em quando a gente voltar lá e visitar ele. Por quê? Porque tem muita coisa que às vezes você planejou e você não conseguiu executar no momento que você está, do teu planejamento, no momento da operação. Nós temos no nosso plano de negócio, para você ter uma ideia, nós temos uma área que é com cerveja de barris para degustação. E nós temos um pequeno museu que é para ter lá na unidade do Vila Nova. Até agora não aconteceu. Por quê? Porque foi tendo outras prioridades, porém eles não caíram no esquecimento. A gente só colocava na balança isso ou aquilo. É isso. Então é isso que a gente vai fazer nesse momento. Mas aquilo ali que está planejado e que ainda tem a ver com o negócio e que está no teu planejamento estratégico ainda, ele pode ser executado, né? Isso é bacana também de você fazer, porque o plano de negócio ele não é algo só para você abrir, mas é para ele te lembrar, às vezes, o direcionamento que você tem que... tá tirando o trem do trilho, você tem que, colocar ele de volta no lugar, entendeu? E ele é um documento que eu sempre falo que é vivo, porque é isso que você tá me falando. Isso aqui já não faz mais sentido, porque não tem mais nada a ver com o negócio que se tornou, mas isso aqui faz total sentido. Só que, gente... Vai aparecendo um monte de oportunidades no meio desse caminho. Exato. E aí eu até perguntei muito pra ela, né, sobre essa questão. Quando vocês montaram o plano de negócio, eu imagino que vocês não tinham lá. Em tanto tempo a gente vai ter uma unidade a mais em Joinville, uma unidade a mais na outra cidade. A ideia era só o Vila Nova. Exatamente, né? E aquela questão, assim, as oportunidades vão surgindo, porque é um excelente modelo de negócio. E, de modo geral, quando você vira empreendedor, você quer crescer. Né? Por mais que, assim, aquilo não esteja, né, nos planos, e aí ela até fez uma fala aqui que eu gostaria que ela compartilhasse um pouco com vocês, sobre a segunda oportunidade de negócio, né, que é hoje na Expoville, que é o pórtico, que é, na verdade, o cartão postal da cidade. É o símbolo da cidade, né? Que é isso, ela falou assim, nossa, a gente viu a oportunidade, aquele era o nosso sonho. Por isso que eu pergunto assim, tal no plano de negócio? Não, mas provavelmente já existia, tipo, olha que legal, aqui era um lugar bacana que eu gostaria de trazer esse processo. Então, conta pra gente um pouquinho aí dessa questão da expansão, já que na teoria não era algo que estava 100% no papel, mas eu vejo muito que essas oportunidades surgiram e o que você traz, né, dentro desse alinhamento eu só quero se isso casar com o que eu tenho de oportunidade e de modelo de negócio, né? Então, só tenho restaurante. Não quero parque. Porque é isso que é o meu negócio. Conta pra gente como é que foi essa história aí da a pandemia, ela foi muito triste, né? Mas para nós, ela gerou muitas oportunidades. Porque o que aconteceu? O país, o mundo, né, viveu uma crise onde se fechou praticamente tudo. O restaurante foi uma das empresas do segmento que mais sofreu, né? Só não sofreu mais do que os eventos. Tinha muitas restrições. E a gente estava pensando em como que a gente ia pagar as contas, né? Como que vamos pagar as contas agora dos próximos meses com a pandemia e tal. E surgiu a oportunidade ali da Expoville. Quando a gente passou, eu até comentei contigo rapidamente, a gente viu uma reforma acontecendo, a gente ficou chocado, a gente falou, como é triste ter tanto dinheiro, pouco dinheiro na verdade, enquanto a gente aqui está contando moedinha para poder fazer o negócio continuar, a OPA tá ali reformando o espaço, né? E daí a gente chegou em casa e viu uma postagem no Égua dizendo que a OPA estava fechando o pórtico. A gente voltou correndo para lá. Até para abrir um parênteses, aquele espaço sempre foi uma das minhas paixões. Minha, do Henrique também.
Quando a gente foi montar a Guti Brau, antes da gente imaginar em fazer na área rural, a gente olhou os terrenos ali próximo, porque aquele local ali para nós era um local maravilhoso, entrada da cidade e tal. E a gente falou, nunca vão largar o osso, né? Porque é um espaço muito bonito. E daí a gente foi atrás, descobriu que eles realmente estavam entregando ponto, porque não só eles, né? O mundo estava entregando os pontos de restaurante, porque estava fechando e tal, não tinha como ficar mantendo, né? Aluguéis altos, essas coisas assim. E daí nós fomos atrás da empresa que administrava a Expoville e fizemos uma proposta para eles. A gente, bem audacioso na época, né? A gente fez uma proposta, a gente quer tocar o parque da Expoville, mas toda a parte de grama, a gente quer aquela parte frontal, verde, a gente quer. Dele, não, a gente está alocando o espaço ali do pórtico mesmo, do pórtico não, do moinho. Não, o moinho a gente não quer, a gente quer ser responsável pela grama, a gente quer ser responsável pelo lago, a gente quer fazer brincadeiras no lago, a gente quer cuidar das crianças, a gente quer ter aquele espaço como um cartão postal da cidade, como ela realmente merece. Aí foi uma semanada de negociação e daí eles acabaram cedendo. Por que isso? Porque a gente identificou que nós não queríamos ser apenas um restaurante. Essa não era a estratégia da empresa. A estratégia da empresa era espaços verdes para a família, né? Então, público-alvo, espaços que a gente queria ter. E daí foi onde a gente realmente pisou no chão e falou assim, não, a Guti Brau não vai ser mais nenhum restaurante. A gente não quer mais ponto de restaurante. A gente não quer conflitar com outros restaurantes. A gente quer ser um parque, um espaço diferenciado. E daí foi onde surgiu este ponto e também surgiu de Campo Alegre, né? Foi na mesma época, a gente estava terminando de montar a unidade da Expoville. Importante, gente, sem dinheiro, tá? 2 desesperados, fomos atrás de banco. O banco estava com dinheiro sobrando porque ninguém estava querendo investir, ninguém estava querendo pegar dinheiro emprestado. Fomos atrás de banco. O banco financiou, parcelou, financiou ali a perder de vista para nós, os projetos. E daí inauguramos a Expoville. Ao inaugurar a Expoville, a gente já fechou o contrato de Campo Alegre também. Foi assim, de uma semana para outra, a gente fechou o contrato daí da unidade de Campo Alegre. As oportunidades vão surgindo, né? Vão surgindo. E também casava muito, porque eu e o Henrique, a gente brinca, né? Que a gente saiu da área rural, foi para a cidade, para a área urbana. Vamos para a serra, ainda falta uma na praia. Agora. Fica um spoiler aí. Que são os 4 espaços que a Guti Brau... Tá jogando pro universo, daqui a pouco gente joga. Não, já teve algumas possibilidades de praia, mas nenhuma ainda que se encaixasse no modelo que a gente quer, né? Então, a gente teve algumas oportunidades, tivemos 3 oportunidades já de negócio para praia. Analisamos, mas todas elas faltava alguma coisa ainda da essência da Guti Brau. Então, a gente retornou e decidiu esperar um pouquinho mais. E aqui eu acho, Andréia, que vem uma coisa que é muito realmente do empreendedor, né? Vocês ali falando, não, a gente contando moedinha, o povo tem dinheiro. Você sai de uma mentalidade de escassez, de olhar para o copo vazio e fala, nossa, é uma super oportunidade de negócio, vamos para o banco, porque não tem outro caminho, vai dar certo, né? Claro que você vai financiar, perder de vista, você vai trabalhar. Quando ela fala assim, a gente queria montar alguma coisa para trabalhar menos, a doce ilusão muito do empresário que vai trabalhar menos, não existe, só que você vai trabalhar para você, para construir, para ter um legado, enfim. Então, acho que é muito isso, de ver, sair daquela coisa da escassez, de contar a moedinha do copo vazio e acreditar na ideia. Claro que não é só acreditar, né, gente? Tem estratégia por detrás disso. Ela vai compartilhar pra gente um pouquinho. Eles olham muito pra parte de números, orçamento, plano de negócio. Você vê que tem uma estrutura de gestão muito bem desenhada por detrás desse processo, porque senão não é, tipo, vou me enfiar num monte de dívida em banco sem saber pra onde que vai. Certeza. Tinha um MVP, tinha um modelo de negócio validado, entendendo que aquele processo ali era isso mesmo, traz uma oportunidade, pega um ponto onde todo mundo chega, né? A Expoville ali, as pessoas vão pra andar e tal, e tava realmente abandonado, descuidado. Hoje você vê que é outro movimento, é a cara da empresa, né? Da cidade, desculpa. Então, é a oportunidade. Aí vai pra Campo Alegre, que também tem muito um turismo rural, mas muito particular, né? Tipo, o meu sítio, a minha coisa, não é algo que é compartilhado, que é a ideia de vocês. Então, eu tô te dando um cantinho aberto pra você vir compartilhar com a sua família. E acho que você falou uma coisa muito legal aqui.
ela tava comentando que eles recebem proposta, né? Toda semana aparece uma proposta de restaurante, de sítio, de... É porque as pessoas olham e acham que é tudo muito simples, eu acho, né? Ah, aqui cabe uma Gucci Brown. Não é assim. É algo que a gente precisa dar um passo, analisar muito bem, né? Principalmente as pessoas que têm sítio. Sítio, eles olham o sítio e falam, olha o meu sítio, aqui cabe uma Gucci Brown. Então, não é só um sítio, não é só um lugar bonito, não é só algo na serra, não é algo só... Tem toda uma essência, tem toda uma estratégia, né? Então, eu não posso sair abrindo o Gucci Brown e acabar sendo minha própria concorrente. Não é esse o nosso objetivo, né? E isso foi uma coisa que, quando a gente estava fechando com a KX, com a Expoville, ele comentou, ele falou assim, tá, mas você vai abrir aqui, tu vai ser sua própria concorrente? Eu falei, não, eu não vou ser minha concorrente, porque são públicos distintos, são movimentos distintos e... Nesse segmento, eu não vou ser com minha própria concorrente. E, realmente, eu coloco... Por exemplo, vou colocar o nosso auge de público, que foi o Festival Vikings. 8.000 pessoas no Vila Nova. Nós tínhamos, no final de semana, na Expoville, a gente teve mais 2.500 pessoas passando pela Expoville. E lá em Campo Alegre, a gente teve mais 1.500 pessoas lá na unidade de lá. Então, são pessoas circulando, e Joinville é muito grande, né? São 650 mil habitantes. E que não tem, de modo geral, espaços assim. Certo? Exato, então... Você entrega experiências de certa forma diferente, atinge públicos diferentes. Exato. Né? Às vezes a pessoa ela foi lá, andar de patins, já vou sentar aqui, tomar um chopp ou comer alguma coisa, colocar as crianças pra brincar. Então, é isso. Não vejo que nesse caso você virou sua própria concorrente. Pode até ser uma opção de escolha. E momentos também, né? A Expoville eu vejo que é aquele momento que você vai para um happy hour, você vai almoçar com o teu colega de trabalho, você vai fazer um happy hour, tomar um chopinho para depois ir embora. Mas o Vila Nova, você vai mais com a sua família, mais para brincar com o seu filho, para passear com o cachorrinho. Não que na Expoville você não vá, mas são momentos diferentes. O meu público, eu acho que é o mesmo, né? É o mesmo público, porém são momentos diferentes que ele tá naquele momento dele e ele vai para aquele espaço específico, e né? Até porque o Vila Nova vocês abrem só de final de semana, Só final de semana. Então, assim, você tem a semana toda de um público que estava descoberto, que não tinha essa questão. Provavelmente vocês devem receber pessoas que, veio de uma empresa, vai lá no cartão postal da cidade. Exato. Né? Legal, enfim, já vamos tomar um chopp, já vamos comer. Então, são experiências diferentes e tem que olhar para isso como um empreendedor mesmo, como uma oportunidade de negócio. Enquanto, ela até comentou, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Que foi a situação da pandemia, né? Ela abriu muitas oportunidades para nós, justamente porque o nosso espaço era diferenciado e foi onde as pessoas começaram a olhar para a Gucci Brown como o único espaço seguro, né? Porque era aberto. Então, eu vou com meu filho lá, porque lá eu não vou pegar, porque ninguém sabia nada do Covid, né? Tudo foi muitas suposições, muitas especulações do que era, do que podia, do que não podia, do que coloca máscara, tira máscara, né? Uma coisa muito louca que foi, mas que a gente conseguiu mostrar que o nosso espaço era seguro. Né? Exatamente. Então, você poderia levar a tua família lá com segurança, um espaçamento gigantesco, e as pessoas começaram a olhar para a Gucci Brown como esses espaços também, né? Como um espaço familiar na área verde. E daí foi onde o foco total em espaço familiar, área verde. Exato. E aí eu acho que aqui entra uma questão, né, Andréia, que até tu comentou que era meio... A gente fala, né, que é inegociável para vocês. Que é não perder a essência do que eu sou e o que eu faço aqui. Exato. Então, é um lugar que abre, vou pegar a Vila Nova só final de semana, que atende famílias, que toca o estilo de música X, específico, que serve a comida Y, e que é isso. Porque muitas vezes as pessoas, por que você não faz isso? Ou por que você não faz o outro? Não. É isso que dá certo. É isso que me caracteriza como empresa e como marca. E não se perder nessa onda de às vezes surfar no que é modinha, no que tá acontecendo. No que é moda e no que os amigos e família acham que é interessante. Eu tive um amigo meu que era dono de um estabelecimento e ele falou assim, eu não aguento mais, porque vem fulano, fala que eu tenho que ter vinho tal, vem ciclano, fala que eu tenho que ter cerveja tal, vem Beltrano, fala que eu tenho que fazer tal comida. Eu falei, tá, mas por que você não faz o que você acredita que é o teu segmento? Ele, porque sempre a pessoa quer uma coisa diferente. Ok, mas você tem que definir o que é a tua estratégia. Quando você tem isso definido, o teu colega pode chegar para você e falar assim, tinha que tocar sertanejo. Isso acontece lá, gente. As pessoas chegam lá e falam assim, você poderia fazer um show de sertanejo aqui.
adoro sertanejo, eu, André, adoro, mas o meu espaço não tem sertanejo. Não porque não gosto, é porque a pessoa, quando ela vai para o meu espaço, ela sabe o que ela vai encontrar lá, né? A previsibilidade, Isso, o ser humano gosta eu não disso. eu não vou ir naquele local e hoje vai ser algo totalmente diferente, salvo se for um evento específico, né? Ok, que foi anunciado, Que foi anunciado, pré-meditado. E assim, ó, eu gosto da Guti Brau e naqueles espaços eu vou ter um evento específico, eu tenho outros 2 que não vão ter o evento específico e que é a minha cara, né? Então eu posso estar indo naqueles outros 2. Então, você seguir muito a onda do que é moda, ou a onda do que a família diz, ou a onda do que os amigos querem, não é o que a tua empresa precisa. Então, isso você tem que ter muito determinado, muito certinho para não se perder. Ele bate muito na questão da identidade do negócio, do que é a sua cultura, de quem é o seu público-alvo, do que eu atendo, o que é o meu negócio. Porque daqui a pouco você faz cada dia uma coisa diferente, você perdeu a identidade. Exato. Quem você é? O que eu sou? O que eu vendo para as pessoas? Que no caso de vocês é muito mais experiência do que comida. Claro que o fator monetário que gera dinheiro é a comida, é a bebida, ok. Mas não é o fator principal que faz as pessoas irem lá. Isso é a consequência, é a forma da gente monetizar aquele espaço. Mas tem todo um restante que agrega naquela experiência, né? E isso faz muita diferença. E, de modo geral, os negócios se perdem muito quando quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. E o mais difícil é que, assim, hoje a Guti Brau, ela já se estabilizou, então ela já sabe o que ela é, né? Não só os donos, mas a própria empresa já se estabilizou. O começo é muito difícil, o dizer o não é muito difícil, o criar regras é muito difícil, né? Então, por que a pessoa vai para Guti Brau e ela não pode usar biquíni? Porque não pode, porque é a regra da casa. Então, não necessariamente você vai ter tudo o que você quer indo naquele espaço, né? Então, quando você abre um negócio, você cria um negócio, você tem que dizer não. Você tem que dizer o que você quer e qual é a regra que vai ter que seguir naquele estabelecimento. Que, como a gente estava conversando, né? Tem uma outra pessoa que você entrevistou que falou, eu só faço reserva até às 7. Essa é a regra da casa. Ah, mas você não devia fazer. Pois é, mas eu faço. Isso tem que estar pré-estabelecido do que você entrega e o que você não entrega. E isso está muito ligado, né, Andréia, com os princípios e valores que você tem dentro da empresa, que é uma cultura forte, consolidada, que faz com que, às vezes, as pessoas não têm lá escrito isso, quais são os meus valores, qual é a minha cultura, mas ela vive isso todos os dias. Por que eu não faço? Por que a reserva é só até às 7? Por uma questão de respeito às pessoas que vêm depois e que aquela mesa tá vazia. Entende? Eu tenho foco no meu cliente. Então, legal, você quer reservar, tá tudo certo. Eu tenho espaço para você, mas é até esse horário. Depois, essa é a regra da casa. Por quê? Porque ela tá linkada a um princípio que você tem. O teu processo, não pode... Ele também tá ligado a princípios de quem você atende, do respeito que você tem com o teu cliente que tem um filho pequeno, que vai com o marido, que vai com uma pessoa idosa. De por que isso não existe? Não é um capricho. É uma questão, exato, né, que está linkado à cultura, aos valores que a empresa tem. Bichinho de estimação hoje, né? Hoje os bichos de estimação, eles têm um valor inestimável para as pessoas, né? Muitas pessoas São da família, substituíram filhos por bichos de estimação. Eu sou uma delas, né? Então, eu até sou... A mãe de pet. Mãe de pet. Mas hoje tem pessoas que só saem com os seus pets, né? Então, quando você, por exemplo, na Expoville, eu não posso liberar que todas as áreas sejam para pet. E daí eu tenho clientes que às vezes recriminam, mas vocês falam que são pet friendly, mas vocês não permitem que o meu cachorro fique naquele espaço em específico. Não dá, porque tem pessoas que também não gostam e tem restrições, inclusive, da própria vigilância sanitária. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender, não conseguem aceitar e não querem seguir uma regra. E você precisa ter, porque não é só o bem daquela pessoa, é o bem comum para a comunidade que está ali naquele espaço, né? Então, você precisa ter os não. E, inclusive, são seguir regras que não são suas, né? Também. A vigilância, ela existe por um motivo muito óbvio. Ela garante a segurança, né, do alimento e a segurança da saúde das pessoas. Exato. Então, legal e é ótimo, mas tem um espaço para isso que não comprometa a questão sanitária. Não é a Andréia que está dizendo isso, nem a Laís que está dizendo isso. Existe uma regulamentação que a gente precisa seguir. E é engraçado por quê? Porque lá no outro espaço, tudo eu posso, mas tudo bem, a cozinha é separado, não tem aqui uma área de manipulação que a gente vai estar junto, é um espaço mais aberto. Todo outro restaurante que também vai ter um espaço restrito lá. Então, você já sabe, às vezes você chega com o cachorro, aqui é o lugar onde fica. Exato. Porque tem gente que
Não tem medo, gosta. tem gente que não gosta, tem gente que tem alergia, né? Pelo, enfim. E é um coletivo, então até Exato. onde a gente vai? Tem lugares que é proibido, e aí? Né? Exato. Se a Andrea já sabe que não recebe, legal. Ela sabe que naquele lugar ela vai sem o cachorro. Ok, às vezes um restaurante à noite não faz sentido mesmo, tá tudo certo. Ou ela não vai. É uma opção de escolha sua. Ela vai escolher ir Em outro outro, né? lugar. Exato. Exatamente. É aquela questão, quem quer agradar todo mundo não dá pra agradar ninguém. Então a gente vai dentro dessas questões. E a regra, ela é importante, né? Como é que tu falou da regra? Qual que é? Se tem regra, tem Tem história. história, porque é sempre isso. Por que não pode tirar a pedrinha do rio? Eu tenho uma placa lá que não tire a pedra do rio, gente. Não tire ela de um lugar pro outro. Porque eu tive crianças fazendo castelo de pedra que causou erosão no rio. Então, assim, se tem uma regra, é porque tem história. Alguma coisa aconteceu para ter criado aquela regra. E ela poderia ter se machucado, caído no pé, quebrado, que também é uma questão. São todas essas coisas que alinha, né? Uma outra Daí fala vez... assim, vocês são chatos, tem muita regra. Pois é, mas precisa ter regra. Até porque é um espaço muito aberto. Se você não restringe algumas regras, fica mais difícil ainda de controlar, né? Mas é muito legal. E aí, Andréia, essa questão mais especificamente da gestão, a gente estava comentando um pouquinho e a Andréia, ela tem uma coisa muito legal, inclusive que a gente prega muito e aplica isso muito, né, nos nossos processos de implementação, que é trazer a cultura do resultado para jogo, né? Sim. Com a equipe, com a meta, de ter isso vinculado. Por quê? Porque o negócio, se ele tem sucesso, todo mundo tem sucesso. Se ele não tem sucesso, quando a gente fala do ponto de vista de sucesso, claro que todo mundo tem uma missão de por que esse negócio abre, tem um legado, e acho que o de vocês ficou muito agora, né? Surgiu como uma oportunidade, mas já tem como legado. Mas todos os modelos de negócio, eles têm um princípio, que eles precisam de viabilidade, tem que ser rentáveis, senão não tem como ele ir pra frente. Exato. Né? E aí, a cultura do resultado, trabalhar isso com a equipe, estava comentando que tem, né, essa questão da bonificação vinculada à meta. Eu acho que é um diferencial muito grande, muda muito a regra do jogo das pessoas comprarem essa ideia e entenderem que é uma empresa coletiva. Para ela se dar bem, todo mundo ganhar, todo mundo tem que colaborar e entrar no jogo, né? Exato. Nós temos duas formas de monetização dos funcionários, né? Nós temos as empresas que abrem só no final de semana, que não tem 10%, e nós temos a Expoville, que tem 10%. Na Expoville, nós temos os 10%, que é legal, né? Tem uma taxa que é a taxa de serviço, que é repassada para os funcionários. E nós temos alguns produtos que eles não têm taxa de serviço, que é, por exemplo, o buffet. E esse buffet, ele tem um fluxo muito alto de faturamento. Então, como que eu trabalho com a equipe lá da Expoville, por exemplo? Um percentual desse faturamento do buffet que não tem taxa de serviço, eles ganham dependendo da meta que eles vão fazer e do desperdício que aconteceu naquele mês. Perfeito. Então, todo aquele comissionamento que, desde o gerente à pessoa de limpeza, vai ser distribuído entre todos através de uma pontuação, eles só vão ganhar se eles atingirem algumas metas. Funcionário não pode faltar, funcionário não pode chegar atrasado, ele chegou atrasado, vai diminuir São as questões das regras, né? São as meta regras. Existe desde que esses pré-requisitos. Aconteceu esses pré-requisitos, eu tenho um valor X que vai ser distribuído. Esse valor X só vai ser distribuído também se a meta de venda junto com o desperdício ela foi alcançada. Não foi alcançada, esse desperdício é descontado na meta deles. Então, todos têm que trabalhar em comum. Porque desde um prato quebrado, é muito engraçado que não é só desperdício de comida, né? No restaurante as pessoas têm tudo, tem da louça, tem inclusive de tempo, eu tô... Claro que isso é mais difícil de mensurar, mas eu sempre falo para as pessoas que a produtividade, ela precisa ser medida, porque às vezes você tem 3 funcionários que um poderia fazer, e daí não sabe muito bem a rotina, esse é um desperdício de tempo, recurso e energia. Exato. E a gente tem um gatilho na nossa operação que a gente consegue mensurar se ela foi rentável ou não pela quantidade de pessoas que foi escalada. Já na unidade do Vila Nova de Campo Alegre, a gente trabalha com a equipe fixa. A equipe fixa é responsável por tudo isso. E nós temos os intermitentes. Esses, eles só ganham comissão quando são venda. Quem está lá no caixa, na frente do caixa, trabalhando, fazendo, porque o garçom, ele está vendendo, né? Ele é um vendedor, na verdade, né? O nosso garçom não é um tirador de pedidos só, né? Ele está vendendo, ele está comercializando os produtos. Na verdade, é uma cultura que toda empresa deveria ter. Eles chamam... Claro que atende, mas todo garçom é vendedor. Exato. Então, ele não faz só um atendimento, ele faz uma venda. E a cultura da venda, ela precisa ser incorporada. Ticket médio, o que eu vendo a mais, como é que a gente planeja esse treinamento. Meta, inclusive, né? Sim. Nós temos meta
E essa meta de venda ela é individual daí para os intermitentes, né? Que são os caixas garçom. E cada vez que ele atinge um valor, ele vai pontuando até o valor de comissão dele, às vezes, dá 3, 4 vezes do valor da diária dele. Então, vai depender do que ele trabalhar, do que ele entregar para dar o resultado dele, né? E Então, vendedor é isso. e vendedor é isso. Quanto mais eu vendo, Mais eu ganho. E Exato. é uma cultura que é muito difícil de se ter. Se você pega uma empresa de medicamento, o vendedor tem sangue no olho, porque ele tem meta para bater, ele tem valor e o salário dele é variável de acordo com aquilo que ele vende. Então, é aquela coisa, eu não tô trabalhando só para a empresa, eu tô trabalhando para mim também. Uhum. Porque se a empresa se eu vender mais para a empresa, eu ganho mais. E é uma cultura que as pessoas elas deveriam trazer para esse processo. O 10% já tem muito disso, porque é óbvio, né? Se você vende mais, você ganha mais. Mas a questão da meta ser vinculada a ticket médio, que seja, o próprio faturamento ou o valor de venda por pessoa, é o que muda a regra do jogo, porque a pessoa que tá lá na ponta fazendo atendimento, ela é um vendedor. Então, se é pra ela, se ela vender uma água e uma porção, ou ela vender 10 cervejas, 10 águas e 10 porções, desde que a mesa comporte e não seja um processo invasivo, é o que vai fazer com que ela ganhe 3, 4 vezes mais do que a diária do dela. que a diária dela. Então, você muda a regra do jogo e a mentalidade do colaborador, entende? E daí o que é bacana também, todo esse colaborador quer se tornar um dia caixa. Quer se tornar um dia o garçom que vai fazer, a venda. Por quê? Porque ele começa como um cumim, né? Entregando comida, entregando bebida, passando para bar e depois, consequentemente, ele vai para o garçom, que é onde ele vai não tirar só a diária dele, mas ele vai tirar a comissão dele. É a estrutura de crescimento, inclusive, da empresa. Fez por merecer. Cargos e salários, praticamente, né? Exato. É uma forma de cargos e salários um pouquinho diferenciada, porque nesse caso eu trabalho com duas linhas, né? Que daí eu tenho os fixos, que são os da Expoville, e como a gente trabalha no final de semana no Dona Francisca e no Vila Nova, apesar de ter uma equipe fixa, a nossa grande maioria são os intermitentes, né? Então, os intermitentes, eles colocam o nome da escala deles quando eles querem ir trabalhar, né? E daí, para ele querer ir trabalhar, ele precisa o quê? Ele precisa ganhar. E aqui acho que tem uma ressalva muito legal que a Andrea comentou, gente, o pessoal que faz intermitente, ele não é extra, eles são registrados no regime de intermitência, né? Então, recebe como trabalho, mas tem um registro legal, então... Isso, todos os nossos funcionários hoje, por mais que sejam funcionários que são intermitentes, essa é a classificação dele mesmo, ele chega na empresa, ele bate ponto, ele faz horário de intervalo, ele tem todas as regras de um trabalhador normal, mas ele decide quando ele quer ir trabalhar ou não. Então, o que acontece? Eu tenho um grupo de 400 funcionários que eles vai dizer, ó, esse final de semana eu quero, né, normalmente o gerente, né, pergunta quem é que quer, eles dão o nome, dão a disponibilidade, nós fazemos as escalas e publicamos. Depois de publicada, inclusive, se ele não vier a trabalhar e não levar um atestado, é falta. É falta, até porque é e é uma forma de você também me precaver. Ter visibilidade, porque o extra às vezes é isso, e é uma dor muito latente do mercado, principalmente quem tem essas demandas que aumenta final de semana e tal. Nossa, eu precisava de 10 pessoas aqui hoje. Eu chamei o extra, veio 1. O que você faz? Isso compromete a tua empresa num grau? E assim, ó, se você não tiver registro dele, você não pode fazer nada. Não pode cobrar, entende? Porque ele é extra. Exato. O nosso não. O nosso, por mais que eles são um extra, eles são os nossos extras fixos, né? Que eles são registrados, eles têm direito, inclusive, de transporte. A gente paga o transporte na folha. Então, ele recebe uma folha de pagamento no 5º dia útil. E tem uma questão que você sempre tem tempo, né, André? Que é isso. Eu pergunto quem vem. Então, eu já tenho essa previsibilidade. A pessoa e ele que não precisa dizer que quer. Tudo certo. Então, eu vou usar aqueles que podem Porque como vir... eu tenho um funil, né? Com 400. Eu vou precisar de 100. Então, tá tudo certo. É meio que vai argumentando, então, hoje eu não posso, outro pode, mas a partir do momento que ele se compromete, ele passa a ser alguém da escala, que inclusive responde por aquele dia de trabalho. Exato. Isso é uma forma muito bacana. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso 100% alinhado no modelo de negócio como o de vocês, que trabalha só final de semana, de modo geral, principalmente a nível de atendimento, né? Pra cozinha, você comentou. E assim, é quantidade absurda, né? Porque, por exemplo, assim, na cozinha hoje de fixo no Vila Nova, que faz toda a parte de produção, eu tenho 4 ou 5 funcionários fixos. Todos os outros 100 que trabalham no final de semana são intermitentes.
porque você, na verdade, precisa... A execução... E eles precisam saber qual é a regra da empresa, eles precisam saber o que pode e o que não pode. Claro, né? Quando está no começo, ainda às vezes não conhece quais são as regras, mas a gente tem um documento com normas para a pessoa ler antes de começar e tal. Mas... E vai ter informações que às vezes o cliente questiona que eles não vão saber informar. Mas, no modo geral, eles sabem o que é a Gutibral, o que faz, o que não faz, o que pode, o que não pode. Eles vão dizer para ti que pode, o que... né? Então, eles têm um conhecimento básico, pelo menos, do que é a empresa. O que é bacana também, que não é um extra que vem só um dia ou outro, né? Até porque isso implica, inclusive, na segurança da tua empresa, né? Sim. O bacana também, os nossos intermitentes, a grande maioria é a segunda extra deles. Olha só que legal. A grande maioria, eles têm um emprego de segunda a sexta, eles trabalham em algum lugar de segunda a sexta, e o sábado e domingo é o extra. O sábado e domingo é para reformar telhado de casa, para comprar carro, para comprar moto. Então, é o dinheiro extra deles que eles vão fazer algo com alguma coisa. E assim, são pessoas instruídas. Os nossos caixas, por exemplo, a maioria não são pessoas que não têm faculdade, eles têm estudo. Eu tenho fisioterapeuta, eu tenho... enfermeiro, tem contador, tem de tudo que você pode imaginar, tem trabalhando ali na Gutibral no final de semana. Que bacana, né? Porque isso também eleva um pouco o teu nível, inclusive de Exato. traquejo, de conversar com as pessoas, Exato. né? Porque é isso, tem um repertório um pouco mais desenhado e melhora a tua questão de atendimento. Você pega ele já lida com público, já lida com pacientes, então, claro que ele vai ter que aprender do teu negócio, mas a questão do atendimento com o público já é meio caminho andado. Sim. Né? Porque é lidar com gente o tempo todo, então... A cozinha, talvez, aí sim você vai precisar de uma preparação um pouco maior, porque exige, né? Às vezes um conhecimento um tanto maior. Mas muito legal, André, entender, assim, um pouco desse processo, do modelo de gestão, do crescimento de vocês. Eu vejo que é uma empresa muito pautada realmente em regras de empresa, com estruturação, plano de negócios, olhar para números, olhar para viabilidade, incorporar a parte do resultado, porque uma empresa precisa ser rentável, a gente ganha, mas os nossos colaboradores ganham também. E vão entender, né, também. Eu tive um mês chuvoso, o faturamento foi lá para baixo. Todo mundo vai ganhar menos, todo mundo vai sofrer junto comigo. Deu um mês de sol que abriu 5 finais de semana, não foi nem 4, foram 5. Todo mundo vai sair feliz nessa história. Então, é muito engraçado porque a equipe acaba olhando e falando assim, será que vai chover mesmo esse final de semana? Sabe? Fica todo mundo aflito. Quando vocês abriram, acho que em algum lugar uma vez alguém falou isso, falou assim, gente, que corajosas, né? Numa das cidades que mais chove no mundo, né? Joinville é a segunda cidade que mais chove no mundo. Você abriu um negócio que depende do tempo. Claro que dá para atender ali na Expoville, vocês acabam... Só que o movimento diminui drasticamente. Sim. Por quê? Porque a experiência é você viver ali ao ar livre e tal. E aí é legal também ter essa estruturação de negócio que durante a semana é coberto, funciona à noite, tem almoço, que eu não dependo só do parque. Mas sim, num mês chuvoso, provavelmente o processo de vocês tem essa questão de cai bastante o faturamento. Então, e tem um processo fixo que a gente tem que arcar, né? Por isso que o dia de sol tem que fazer com que a coisa acontecer. Tem que acontecer. Porque a gente depende tempo. Sim. E é um negócio variável e super... Vocês devem ter ouvido muito isso. A gente brinca que, na verdade, todo final de semana é um evento. Não tem a Stan esse final de semana cancelado, né? Por quê? Por causa do evento. Nós não temos como cancelar, nós vamos abrir. Então, com chuva ou sem chuva, a gente abre. Porém, alguns eventos, inclusive, a gente também cancela. Por quê? Porque a gente depende do tempo bom, né? Para fazer uma atividade. Por exemplo, a gente tinha a caça ao tesouro das crianças agora no final de semana que passou. Até naquele dia a gente ficou, vamos, não vamos, porque a chuva até sexta-feira tava chovendo. Mas saiu um dia lindo no sábado. Mas acompanhando ali o tempo todo, a previsão do tempo, e a previsão dizia que sábado ia melhorar, não ia chover. Opa, mantivemos o evento e foi bem bacana. Foi ótimo. Então, a gente vive na pressão do tempo. O clima é o nosso maior inimigo, assim. Até porque vocês têm, né, uma agenda de eventos propriamente dito bem movimentado. E isso é uma coisa muito legal, inclusive, de passar para as pessoas, né? O como a gente arruma desculpas, quando a gente fala desculpa é no bom sentido, para fazer com que o meu cliente venha até o meu espaço o tempo todo. Por que eu vou ser opção de escolha? Já sou opção de escolha porque é calor, porque é um bom local. Mas se eu tenho algo a mais, eu faço ainda mais com que eu seja a escolha dele. Então, o caça ao tesouro. Legal. Uma semana com essas crianças tudo trancado dentro de casa, chuva.
Todo mundo quer Saiu tirar as sol. crianças de dentro de casa. Eles já tirariam de qualquer forma porque é um espaço aberto, enfim. Mas que legal ter algo específico pra eles. O pai Sim. e a mãe sentam, né? Quem tem filho é isso. Sentou assim, legal, alguém vai estar aqui conduzindo esse processo e tá tudo ok. E eu vejo que vocês se preocupam muito com isso, e não é nenhuma preocupação do ponto de vista só do evento como um todo. É realmente organizar a casa para que isso aconteça. E todo mês, eu não sei exatamente como que tem, mas tem uma estrutura de gestão por detrás disso. Sim. Cada evento exige uma demanda, divulgação, organização. E não é se amanhã a gente vai fazer isso. Não, tem uma estrutura Não, por tem detrás tudo às disso. vezes organizado e você tem que, às vezes, não pode soltar nada de material. Por quê? Porque você vai ter que postergar, você vai ter que cancelar por causa do clima, por causa de alguma uma situação específica. E nós também temos os eventos corporativos, que é durante a semana. Então, a gente funciona sábado, domingo, aberto ao público. Mas dia de semana, a gente tem os eventos corporativos que são eventos fechados. Então, tem pessoas fazendo treinamento lá, eu tenho clientes fazendo happy hour lá, eu tenho clientes fazendo eventos de final de ano lá, então desde eventos de 50 pessoas a evento de 1.000 pessoas. Vocês fazem casamento lá também? Ou Casamento a gente já fez 2, mas não é o nosso foco. não? Mas porque é o mais... espaço é bonito, mas pra eles também é um risco, né? Porque Não, se chove... assim, é porque casamento conflita com o final de semana, né? E os eventos que eu faço são eventos corporativos, daí é dia de semana, que daí eu consigo fechar o espaço para aquela empresa para fazer um evento Hoje específico. tu não fecha a casa final de semana pra evento. Não. É até uma questão, acho que, de respeito, inclusive, com o público, né? Exato, porque tu chega lá um dia, não tem festa, outro dia tu chega, tá fechado, então hoje não. Hoje a gente poderíamos até fechar num evento muito grande, de uma empresa muito grande em específico. Daria. Mas a gente na balança qual é o impacto que isso vai te causar a longo prazo, né? Exato, então a gente sempre tenta fazer os eventos durante a semana, porque a gente consegue dar uma atenção muito grande para um evento em específico, né? Legal. E, Andréia, pra gente finalizar, conta aí, enfim, qual foi o teu maior desafio, ou é ainda, de modo geral, porque é uma mulher, né, que já vem muito à frente dessa questão, liderando uma cervejaria, que é um público, de modo geral, masculino. O que você, nesse processo, qual foi os teus maiores desafios como mulher? Porque eu acho que vem muito de um posicionamento, né? Dá pra ver se você é uma pessoa muito firme, eu vou lá, eu faço, eu imponho esse respeito e é meio isso. Mas já teve alguma coisa assim que meio que te baqueou ou não? Como que você entende isso a nível de mercado? Porque eu falo sempre isso pras pessoas, 100%. É como a gente se posiciona em relação ao que tá acontecendo. Certo? E eu vejo que você tem uma posição muito firme. Não, vamos lá, vamos fazer acontecer. Enfim, ela estava comentando que ela já vem do ramo da tecnologia, que também é predominantemente masculino. Então, é um ambiente já... Ambiente tranquilo. Na verdade, assim, eu acho que o preconceito tá mais na cabeça das outras pessoas, né? Quando a gente não pega isso como um preconceito pra gente, eu acho que a gente consegue trabalhar isso muito fácil. Então, quando uma pessoa olha e fala assim, nossa, mas você é mulher na frente de uma... Não na frente, né? Porque eu e o Henrique, a gente divide muito isso, né? A gente é muito parceiro nisso. A gente fala que a gente é um casal, dono da cervejaria. Mas quando as pessoas, às vezes, vêm conversar comigo e falam assim, nossa, mas você é sommelier de cerveja? Você entende de cerveja? Eu falo, entendo, estudei. E explico pra pessoa. Eu não levo muito pro lado feminino, masculino. Eu sou muito da opinião de que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. E a mulher ainda pode fazer de salto alto, né? Então, então eu acho que a gente pode fazer qualquer coisa que um homem faça e um homem também pode fazer qualquer coisa que uma mulher faz. Eu acho que o sexo não define quem a gente é e o potencial da gente. Então, as pessoas que têm algum preconceito, eu acho que isso é mais na cabeça delas e é elas que precisam tratar, não sou eu. Eu acho que ser mulher e trabalhar com cerveja é extremamente gratificante. E o engraçado da minha parceria, eu e o Henrique, que quem sempre gostou de cerveja sempre fui eu. Lá em casa também. Então, eu sempre tive... Quando às vezes, a gente ia para a lanchonete, pedia cerveja, pedia alguma coisa, as pessoas sempre colocam a cerveja na frente do homem e não na frente da mulher, né? Quando a pessoa pede uma água, né? Daí a cerveja vem pro cara e a água vem pra mulher. Tipo, oi? Aí tem que trocar. Mas tá tudo bem, sabe? Eu sou muito... É uma questão que é enrustida já, de modo geral, na sociedade. Tá tudo certo. É como você se posiciona em relação ao que tá acontecendo. Exato. Né? Eu acho que depende mais do que a gente quer e de como a gente precisa se posicionar. Então, se eu precisar fazer um trabalho que um homem normalmente faz, tá tudo bem
e seguimos em frente. Acho que é o maior segredo quando a gente trabalha dentro dessas questões. O que a Andrea fala faz muito sentido. É como eu me posiciono. Eu não tenho poder nem persuasão sobre o outro. E a gente não precisa gastar energia em cima do outro, não. A gente tem tanta coisa para gastar energia, tanta coisa para trabalhar e resolver, e questões que estão na cabeça dos outros, a gente não vai conseguir tratar. Isso é uma coisa que ela precisa conviver. O que cabe a gente, eu acho, que é se posicionar, né? Então, você entende de cerveja? Sim, eu entendo. Quer falar sobre percentual de álcool? Você quer falar sobre amargor? Sobre o que você quer conversar, né? Então, você conversar de igual para com o outro vai mostrar para ele e ele começar a criar respeito por você, né? Tem acho que um ponto-chave muito dentro dessa questão que muda o jogo, que é a confiança. A confiança vem do conhecimento e da experiência que você tem, certo? Porque às vezes você vai querer discutir de um assunto que você não entende. Então, peraí, talvez ele entenda mais que eu. Mas o que você domina, vamos lá. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Porque e se tem alguma coisa que você não aprender, sabe, tá legal, consegue humilde, né? Consegue me repassar, e que isso daí eu ainda não estudei. Porque às vezes as pessoas se intimidam só pelo fato de, eu só falo se for com... Não, mas aqui quem atende sou eu. Você quer falar comigo? Porque sou eu que respondo por isso. Esse é o teu posicionamento. Eu sou uma das donas da empresa, o meu marido não tá. Porque a gente já passa. É que talvez você nunca tenha passado. A gente vê muito, não, mas eu quero falar com o fulano de tal. Só falo... Quando eu trabalhava na área de TI, desde os meus 18 anos, eu sempre fui... eu acho que porque meu pai, ele sempre foi uma figura muito presente, né? Então, eu sou filha única, né? De um pai que sempre foi muito masculino, assim, e sempre me ensinou a me defender sozinha, né? Então, eu não fui só a filha da mamãe, nunca fui protegidinha, a filhinha da mamãe e do papai. Então, meu pai sempre me ensinou a me defender. E isso foi muito bom, porque isso nunca me fez parar para pensar que a pessoa é um homem e eu preciso responder diferente, e ela é uma mulher e eu preciso responder diferente. São pessoas. Né? São pessoas, né? Independente do sexo delas. Então, eu acho que se a gente se posicionar como pessoa e se posicionar para com o outro também, a gente vai ter a pessoa que vai olhar com cara feia, mas isso é um problema dela. Quem precisa resolver isso é ela. E assim, não quer falar comigo? Paciência, filho, vai ter que falar comigo. Pronto, acabou. É muito essa questão do posicionamento. Como ela vai reagir é um problema que não é seu, entende? Mas a maioria das pessoas, elas se acovardam nessa questão de não, fica se escondendo. Cara, esquece isso. E te intimidar, né? Eu tenho muitas amigas, às vezes, que acabam se intimidando porque um homem se portou de tal forma. Gente, responda à altura. Fale do mesmo jeito, responda à altura. Não deixa... Ninguém é obrigado a escutar desaforo só porque é homem, se é mulher. Né? Se impõe a respeito. Acho que essa é a maior questão, Exato. Né? O conhecimento, enfim... E a gente pode, é aquilo que eu falei, a gente pode fazer tudo que um homem faz ainda de salto alto. É isso aí, eu gostei. Mas obrigada, viu, Andréia, pelo teu tempo, vir de compartilhar, né, de mostrar que, de fato, é possível na prática, né, ter uma empresa rentável que acredita, que não negocia o que se quer, aonde quer chegar, quais são o posicionamento, os resultados, de modo geral, e não se perde na essência, né? Que é isso. E sucesso, gente, quem não conhece, acho que Joinvilense todo mundo conhece, né? Mas quem vem aí de fora, que vem conhecer a nossa cidade, não deixem de visitar. São 2 unidades aqui, né? E uma em Campo Alegre. E quem sabe a quarta na praia ainda, né? As oportunidades aqui, né? O último podcast que a gente fez também tinha algumas coisas ali relacionadas à bebida. Saiu daquela, falou, apareceu um monte de gente aqui perguntando como é que faz pra vender. Vai aparecer gente aí ligando pra ti pra sempre montar parece. um negócio. Mas é isso. Obrigada, Andréia, pela participação. E, gente, até a próxima. Até.